Convosco no segundo episódio do podcast Pais com Rede. Hoje vou falar-vos da comunicação. O tipo de comunicação que nós mantemos com os nossos filhos adolescentes vão fazer com que haja uma maior ou menor conexão durante o período da adolescência e também, posteriormente, numa fase mais adulta deles. É importante eu perceber e tomar consciência que tipo de palavras é o que eu utilizo e também em que momentos é que eu procuro criar essa mesma comunicação. Porque geralmente o que acontece nas famílias é a comunicação surgir só em momentos de desafios, em momentos de conflitos e geralmente procurando que o nosso adolescente cumpra as nossas ordens. Ou seja, a nossa comunicação acaba por ser muito limitativa, pois apenas fica muito presa à questão daquilo que está certo e daquilo que está errado e principalmente àquilo que o jovem adolescente deve fazer porque eu quero, porque eu sinto essa necessidade. É importante eu perceber e tomar consciência de que outros momentos é que eu consigo construir de comunicação com o meu filho adolescente e de certa forma procurar também perceber durante o meu período, durante essa minha intenção de comunicar, como é que eu estou a nível emocional, como é que eu estou a nível de recursos também naquele momento para comunicar, pois nós muitas vezes entramos nesse canal de comunicação, entramos na comunicação com o nosso adolescente com muito poucos recursos e o que normalmente o resultado dessa comunicação não é muito positivo, nem é aquilo que nós esperamos ou a intenção que temos quando começamos a comunicar com eles. Por isso é importante, na verdade, eu perceber que quando eu procuro comunicar algo, é importante eu fazê-lo fora do momento de conflito. Quando eu sinto que algo me está a irritar, quando eu sinto que não tenho a calma necessária para poder comunicar, é importante eu também fazê-lo por duas razões. Primeiro, porque estou a ser autêntica nessa relação, estou a dizer que naquele momento o melhor é não comunicarmos porque eu não tenho recursos para o fazer e também, de certa forma, estou a entregar-lhe um modelo mais autêntico também e que também lhe vai ajudar a ele próprio, nas suas próprias situações de comunicação, também ter esta tomada, ter essa consciência de que sim, é o momento de comunicar ou não é o momento de comunicar. Porque nós adultos achamos que quando não comunicamos ou quando não intervimos nas diferentes situações do dia a dia dentro de casa, que estamos a perder terrenos. Eu aqui coloco perder entre aspas, porque na verdade achamos que estamos a perder autoridade. E é importante eu perceber também, fazer um bocadinho essa autorreflexão, o que é que eu procuro quando comunico com o meu filho? O que é que eu procuro? É ganhar, é ter autoridade ou criar conexão, criar ligação? Porque possivelmente, acredito que na maior parte dos casos, é essa conexão que eu estou à procura, mas muitas vezes as minhas palavras não comunicam, não dizem isso. E então é importante mesmo eu dar espaço também a outra questão muito, muito importante e também muito pouco presente na comunicação que nós mantemos com os nossos filhos, que é a escuta ativa. Ou seja, muitas vezes eu estou preocupada em entregar uma mensagem ou entregar uma ordem ou até um conselho, uma opinião e preocupo-me e dou muito pouco espaço a ouvir, a estar atenta, a mostrar curiosidade com a opinião do meu filho, com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acha. E uma das estratégias, se é que podemos falar de estratégias em parentalidade, mas sim, pode ser uma opção, pode ser uma escolha nossa, é escutar apenas. Há momentos que esse escutar vai enriquecer a comunicação, porque numa comunicação não é só eu falar, também o ouvir faz parte do processo de comunicar. Por isso é importante eu dar esse espaço ao meu filho, dele também poder expressar e principalmente nós usarmos mais as perguntas, ou seja, mostrarmos esta curiosidade através das perguntas que fazemos aos nossos filhos, porque possivelmente com pequenas perguntas que tenham uma intenção clara, que é de procurar conhecer melhor o meu filho, procurar saber o que é que construção de identidade, que construção de ser humano está ali a ser feito e também porque normalmente o que é que acontece? Nós achamos que os nossos filhos, as atitudes, os comportamentos deles numa fase da primeira infância que se mantêm durante o seu crescimento. Isso não acontece, eles vão mudando, muitas vezes características até que eles têm muito presentes na primeira infância, quando são mais pequenos, desaparecem na fase da adolescência, porque na verdade é uma fase em que eles começam a experimentar, começam a perceber até a nível da comunicação o que é mais o que lhe dará melhores resultados na própria comunicação. E nós sabemos também que a adolescência é um período
como outro qualquer, em que mesmo a nível de comunicação, mesmo a nível dos meus recursos comunicacionais, por vezes acabam por ficar muito embaciados com a questão das emoções, porque as emoções acabam por muitas vezes, através de uma emoção, eu consigo comunicar e muitas vezes não consigo comunicar por essa mesma a emoção estar tão presente. E então também pensarmos, adultos, que não são só as palavras que comunicam, mas também o nosso corpo, a nossa expressão, o nosso estar naquele momento em ligação com o nosso filho. Porque muitas vezes, e possivelmente muitos de vocês vão se rever nesta situação, pelo menos comigo acontecia em algumas situações, em eu estar a falar, por exemplo, num espaço, na cozinha, por exemplo, e estar a falar com o meu filho na sala ou mesmo no quarto dele e estar a gritar, sem olhar para ele, sem perceber qual era a reação que ele estava a ter em relação àquela comunicação. Achava eu que era uma comunicação, mas no fim não era, porque era apenas, vinha só de um lado e o outro lado possivelmente não estaria a recebê-la da mesma maneira. E é importante, quando eu quero comunicar com o meu filho, eu dar-me tempo e dar-me espaço para essa mesma comunicação, ou seja, criar aqui momentos em que fico sentada com ele, em que sugira mesmo, olha, eu gostava de conversar contigo um bocadinho hoje, será que podemos conversar agora ou mais daqui a um bocado, como é que te dá jeito? Ou seja, perceber que na verdade as duas partes têm que querer comunicar, senão não há comunicação, há apenas uma transmissão da mensagem que vem geralmente do nosso lado. Da mesma forma que também é importante eu dar espaço ao meu filho também me dizer, olha, nesta altura eu não quero comunicar contigo. E respeitar isso, né? A questão que eu já falei no primeiro episódio, na questão do igual valor, eu perceber que o meu filho, tendo o mesmo valor que eu na relação, ele também pode não ter os recursos e ter se calhar mais consciência até do que eu própria como adulta, que naquele momento não é o melhor momento de falar comigo. E nós normalmente, quando um filho nos diz que não quer falar contigo agora, nós levamos isto muito a peito, levamos isto muito para o nosso lado pessoal, achamos que é um ataque, e muitas vezes não é um ataque. Aliás, a maior parte das vezes não é um ataque, até acaba por ser uma defesa. Eles estão-nos a defender, estão-nos a proteger, porque eles têm consciência que naquele momento, possivelmente, tudo o que eles pudessem dizer iria magoar-nos, iria ferir, e então eles preferem fechar-se no seu quarto, coisa que nós temos alguma dificuldade também de aceitar, esse fechar no quarto, esse recolher no seu mundo, e perceber que naquele momento não será o melhor momento de comunicar, na verdade. Outro aspecto que eu gostava também de falar hoje com vocês e partilhar tem a ver com a questão de também estar receptivo aos momentos que o meu filho quer comunicar comigo. Okay? Eu posso não estar preparada naquele momento, mas tenho que estar atenta à comunicação que ele me está a dar, com o olhar, com o corpo, com o silêncio, não é? A questão dos silêncios é tão importante. A melhor forma de eu olhar para essa comunicação do silêncio é com curiosidade, retirando o julgamento, não é? Nós nem sempre precisamos de falar, porque às vezes basta um olhar, basta um sinal, que nós neste momento a comunicação está a existir. E nós adultos temos essa dificuldade, achamos que do outro lado tem que sempre vir uma resposta muito estruturada, e às vezes sabemos que eles são um bocado preguiçosos, não é? Estão preguiçosos na comunicação, pois respondem-nos com está bem, pois sim, eu sei, ok, e está tudo bem, porque naquele momento o que é que significa? Que eles possivelmente, aliás, pode significar duas coisas. Pode significar que eles não estão receptivos à comunicação naquele momento, ou então podem estar a ouvir-nos e também a procurar perceber o que é que nós queremos dizer, qual é a intenção da nossa mensagem também nesse momento. Por isso, a comunicação para mim, sendo talvez um dos maiores desafios na fase da adolescência para os pais, não tanto para os adolescentes, porque eles podem não querer ter essa escolha de não querer comunicar muito com os pais, mas geralmente quando estão com os pais há essa comunicação e um canal muito aberto. Também nós percebermos que sim, ok, é um processo deles de desenvolvimento, de crescimento, e que nós podemos e temos sempre essa possibilidade de escolher respeitar também. E perceber que comunicar com o meu filho não significa dar-lhe ordens, não significa chamar-lhe a atenção, não significa valorizar o erro, realçar, e muitas vezes, sejamos francos, nós fazemos quando, sei lá, o nosso filho pode fazer uma coisa errada num dia e é sobre aquilo que nós vamos falar naquele momento. E acreditem, quando do outro lado a pessoa sente
que está a ser atacada, naturalmente que a resistência naturalmente acontece, e claro que aqui deixa de haver rapport, deixa de haver ligação, deixa de haver conexão, principalmente deixa de haver empatia também, porque se eu me sinto atacado, naturalmente eu tenho uma postura, ou fujo ou então defendo-me, e normalmente é o que eles fazem. Quando eles se refugiam dentro do seu quarto, eles estão a fugir daquela situação porque estão a sentir-se ameaçados, ok? Isso tem a ver também com a parte do nosso cérebro que tem essa competência, tem essa função de fazer com que perante situações de perigo eu vou me refugiar, eu posso fugir. Ou então, muitas vezes, o que eles fazem é atacar através da comunicação também, começando a falar tão alto como nós, porque se nós percebermos os níveis da linguagem, o tom acaba por ficar muito idêntico ao nosso, nós olhamos para eles e conseguimos, de forma muito consciente, talvez, rever-nos, e então é importante eu também perceber que, por vezes, a reação do meu filho do outro lado tem a ver com a minha intenção que está... ou pelo menos com a intenção que ele recebe do outro lado, ok? Porque o significado da minha comunicação tem a ver com o resultado que eu obtenho dela, e se na verdade eu não estou a obter um bom resultado, eu tenho que ressignificar essa mesma comunicação e tenho que pensar de que forma ou em que outros momentos é que possivelmente eu vou conseguir comunicar com os meus filhos. E é importante, aqui também como algum cuidado que nós podemos ter na comunicação, do tipo de palavras que nós, ou do tipo de frases que nós comunicamos aos nossos filhos nesta fase da adolescência. O facto de eu utilizar uma linguagem mais positiva, não violenta neste caso, em que reforça as suas competências, em que lhe digo que ele é capaz, em que digo, ok, não correu bem, mas a seguir vai correr melhor, podes sempre fazer de outra forma, de que forma é que tu achas que podias melhorar esta situação? Todo esse tipo de comunicação vai fazer a diferença na sua construção, na sua autoestima, principalmente, porque eles começam a acreditar que na verdade são capazes, porque mesmo eles não mostrando, eu estou sempre a referir isto, mesmo ele não demonstrando, nós continuamos a ser um ponto de referência para eles, um porto seguro, onde eles sabem que, ok, eu posso ir para muito sítio, mas depois posso sempre voltar aqui, porque vou encontrar sempre aqui alguém que me vai assegurar e que vai me dar este apoio, este suporte. E é importante eu perceber que tudo o que eu puder dizer nesta fase da adolescência aos meus filhos vai ser ou replicado até numa fase adulta, porque muitas vezes eu falo, lembro-me da minha própria adolescência, em que havia frases que eu própria dizia, eu nunca hei dizer isto aos meus filhos, e acabei por repetir e acabei por dizer, ou seja, porque nós vamos recebendo e vamos assimilando a comunicação que mantemos com os outros, e dentro da família isso não é exceção, e mais tarde são essas frases, são essas expressões que vão surgir nos nossos momentos de maior desafio. E é importante então, tomando esta consciência, que ok, se na verdade eu mais tarde vou recorrer-me daquilo que eu recebi quando estava na adolescência e mais cedo, é importante, como pai, eu entregar bons mantras, podemos até aqui falar de mantras, boas frases mais possibilitadoras, frases que façam com que esta construção do adolescente se faça de forma muito harmoniosa, muito capaz, em que eles próprios também respeitem a sua própria comunicação, e principalmente se eu adolescente tiver do outro lado um bom comunicador, um bom modelo, eu naturalmente vou replicar e também vou construir-me como um bom comunicador, naturalmente, porque se eu do outro lado não tiver alguém que consiga comunicar comigo de forma assertiva, de forma não violenta com as palavras, de forma positiva, naturalmente esse modelo eu vou começar também a utilizar, e tanto dentro de casa como também na parte social, quando sair de casa numa fase de adulto, naturalmente. Por isso, hoje era isto que eu queria reforçar, a questão da importância da comunicação com o adolescente, sendo um desafio, mas também é tão rico quando nós conseguimos criar esta conexão e esta ligação. Para terminar, gostava de pedir, se quiserem, se fizer sentido, para subscreverem o canal
do YouTube, do Pais com Rede, do Educa Informado, e partilharem também entre amigos, pessoas que vocês acham que este conteúdo poderá fazer a diferença e ajudar, porque é esta a minha intenção.